Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma live do Becri. Hoje, para apresentar o relatório referente ao mês de março, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um segundo. Lembrando que para fazer perguntas é só acessar o campo inferior direito e mandar qualquer dúvida para os membros de gestão, os colegas que estão me ajudando aqui a fazer essa live. Bom, como de costume, a gente vai passar pelos pontos do relatório, depois, no final, a gente fala um pouco sobre ali, o comentário do mês e a gente abre para esclarecer qualquer dúvida que possa ter. Bom, sobre o relatório mensal do mês de março, a gente já começa aí com a primeira informação relevante, gestão Becri, gestão dtvm@banesp.com.br, que é o mailing list do Becri, e a gente faz questão de responder todos os questionamentos, sempre chamando atenção para esse momento aqui onde os investidores podem tirar todas as dúvidas diretamente com a gestão. Então, a gente reforça o convite para que participem dessa live e esclareçam qualquer dúvida diretamente com a gestão. Links das lives anteriores, então fiquem à vontade para acessar e mandar dúvidas também a respeito dessas lives, se assim for o caso. Uma parte introdutória a respeito aqui mais cadastral, do fundo, CNPJ, administrador, quantidade de cotas, então são informações aqui mais padrão, E aqui sim a gente entra efetivamente no resultado do fundo, através de uma mini DRE, que aqui tem algumas informações bem relevantes. Eu costumo sempre chamar atenção também sobre os dias úteis, porque os dias úteis fazem diferença na rentabilidade do mês. Então, como você teve aí mais ou menos dias úteis, você tem mais ou menos rentabilidade. Então, no mês de março, agora nós tivemos 19 dias úteis. Então, a rentabilidade, a distribuição foi um pouquinho menor que fevereiro. Mas, assim, a gente tem aqui algumas informações interessantes. Resultado de FIIs, resultado de fundo de liquidez, total de despesas, o quanto foi distribuído nesse mês, 4.755.000, isso aí por cota, equivaleu aí a 76 centavos por cota. Então, são informações bastante relevantes, desde o início, quanto o fundo distribuiu de cada conta dessa, acumulado no semestre. Então, é informação relevante que vale a pena olhar com cuidado. Aqui também na distribuição de rendimentos do mês de março, o fundo distribuiu 76 centavos por cota, com um dividend yield de 1,11, líquido de imposto de renda. O GPM, que é o benchmark do fundo, registrou menos 0,34 e nos 12 meses acumula a variação aí de 8,58. Essa outra tabela aqui também é uma tabela bastante relevante, que você tem ali patrimônio do fundo, o valor da cota patrimonial, quanto o fundo distribuiu ao longo dos últimos 12 meses, a cota de mercado no fechamento do mês, a rentabilidade efetiva, o dividend yield de mercado. Então, são informações que ajudam o investidor a tomar sua decisão de investimento. Então, a gente chama atenção aqui para um CDI líquido, de 158% do CDI nos últimos 12 meses, um excedente aqui também em cima do benchmark. A distribuição de rendimentos do fundo, a gente percebe ali que ela é bastante linear, é uma regularidade boa de rendimentos do fundo, e essa queda ali de 1,40 para 1,23 para 1,11, o valor da cota do mercado secundário valorizou, depois a gente fala um pouquinho a respeito, e esse dividend yield, ele reduziu um pouco. Por isso que a gente chama atenção, já chamamos atenção em algumas lives anteriores, que o valor do fundo estava bem atrativo, uma rentabilidade
né, uma distribuição constante, né, bem robusta, e que a gente seria ali uma oportunidade interessante. Ainda continua sendo uma oportunidade, do nosso ponto de vista, fora o cenário econômico ainda tem esses desafios, né? Bom, na sequência aqui a gente faz aí um relato de como é feita a distribuição de rendimentos. A gente tenta, né, sempre esclarecer. Quanto mais informações que a gente tiver, melhor, né, para a tomada de decisão. Aqui o desempenho dos índices de inflação, que isso contribui diretamente para o valor que é distribuído, né, mensalmente aí pelo fundo aos seus cotistas, né? Também nesse quadro uma decomposição aqui do rendimento, né, que foi juros, que foi correção monetária. A carteira do fundo em si, né, faz por ordem decrescente de participação, né? Então a carteira é bem pulverizada, diversificada, com percentuais interessantes aqui, que não são tão concentrados, né? A gente busca uma diversificação, né? Algum indicativo aqui no final, um xizinho, um tiquezinho verde, né? São indicativos de que quando está verde, o ativo está adimplente com suas obrigações, quando está vermelho, tem aí está inadimplente, né? O caso do CREPESA. Depois tem uma seção no final do relatório que a gente coloca, né, essa informação, né, o que está acontecendo com esse ativo. Quando tem uma exclamação, chama a atenção, né, porque é um ativo que já teve algum tipo de inadimplência e teve um waiver, né? Então a gente também faz questão de colocar e destacar essas informações para os cotistas tenham, né, todas as informações para tomar suas decisões de investimento. Bom, então a gente já entra aqui numa outra seção do relatório, que é a composição da carteira, qual é o spread médio ali por indexador, né? A predominância é de IPCA, mais 7,45. A gente tem aqui também, do lado esquerdo, né, que é a grande maioria dos ativos CRI, né, alguns fundos de investimento imobiliário, uma parcela ainda em caixa. Composição também de séries, né, de seniors e subordinada versus mezanino. A gente prefere, né, disparada, né, a série sênior, ela que tem uma senioridade em relação a outras séries, né, uma preferência de recebimento. Na distribuição geográfica também, onde está localizados os investimentos, no durejo. Então, a gente tenta trazer o máximo de informações para os investidores, né? E aqui a gente entra efetivamente no comentário do mês, né, que o Becri encerrou o mês de março com 48, quase 49 milhões em caixa, representando 9,32% do seu patrimônio. Desse valor, 18,45% estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI. Outros 4,76 milhões foram destinados à distribuição dos rendimentos do mês, né? Foi distribuído, né, por cota 76 centavos, como eu falei, no dividend yield de 1,11. Do valor distribuído, 29% é referente à correção monetária, 71% a juros. No mês, né, nós tivemos aí uma recuperação das cotas no mercado secundário, um aumento de 9,28, superando a variação do IFIX, que foi 6,14 no mesmo período, né, e mantendo uma média de volume negociado, né, dos últimos meses. Então, a gente, nessa conjuntura, desse cenário econômico meio conturbado, onde a gente tem algumas oscilações de taxas de juros, né, e algumas expectativas, né, de talvez uma parada pelo Banco Central nas próximas reuniões do aumento de juros. E isso tem, às vezes, até impulsionado pela questão, né, do Donald Trump com algumas tarifas, que o mercado pode discutir algum tipo de recessão mais à frente para a economia mundial, e aí a taxa de juros não ser tão necessariamente alta, né, ou até buscar um nível de corte de taxa de juros para compensar um pouco essa desaceleração.
da economia por parte dos bancos centrais. Esses ativos, né, ganharam aí um impulso e performaram bem no mês, mas o BCRI conseguiu performar ainda melhor. Conforme mencionado no relatório anterior, a respeito do pipeline, a nossa expectativa é de alocar mais 30 milhões em duas operações, ainda, né, no final desse mês, mais tardar no início do próximo mês. São operações que a gente, como nós já comentamos aqui algumas vezes, busca maior robustez nas garantias, com taxas adequadas, né, compatíveis com o que o BCRI trabalha, né, cada um compatível com o nível de risco de cada operação, mas para nós, nesse momento que juros ainda elevados, nós estamos priorizando aqueles ativos que têm uma robustez nas garantias, né, e que, caso, né, ocorra algum evento de inadimplência, alguma surpresa no ativo, obviamente que a gente não entra pensando nisso, a gente entra pensando que o ativo vai performar bem, a gente tenta estudar todas as possibilidades, ponderar os riscos, mas se porventura acontecer alguma surpresa, né, a gente tem aonde buscar o ressarcimento do valor investido. Então, é isso que nós estamos priorizando. E esses dois ativos devem entrar no final desse mês, mais tardar no início do mês de maio. Bom, no relatório do mês anterior, nós comentamos sobre o WAM, que ele voltou a ficar inadimplente, né, a partir de fevereiro. Ele é um CRI que já vinha sendo objeto de atenção, ele já estava há um tempo sem realizar, né, os pagamentos de seus compromissos, porque ele estava com waiver, né, até janeiro desse ano, mas passado esse período de waiver, ele deveria voltar a pagar, não pagou a parcela de fevereiro, também não pagou a parcela de março. Nós buscamos, né, uma reunião com a securitizadora e com o senhor da empresa, né, eles colocou explicando a situação da companhia, o que eles, né, estavam projetando para a companhia, e a atual situação dela, né? E a companhia ainda apresenta dificuldade de recuperação do seu faturamento, algo que já vem ocorrendo desde da Covid-19, né? E o 2023, né, houve uma queda em relação ao 2023, uma queda de faturamento em 2024. A companhia está passando por um processo de reestruturação societária, reposicionamento de marca e buscando atuar em novos segmentos para recuperar o seu fluxo de caixa. No entanto, né, como passa por dificuldades financeiras, não tem condições de honrar esses compromissos cumpridos. Essa foi a informação que nós tivemos. E uma nova assembleia deve ser convocada em breve, né, para tratar dessa operação, né? Então, é um ativo que já vem estressado, que, infelizmente, deve continuar aí com algum tipo de waiver, porque a companhia alega não ter essa condição de arcar com esses compromissos nesse momento. Bom, aí a gente fala um pouco aqui sobre o GPM, por exemplo, apresentou queda de 0,34, impactado principalmente pela variação do preço de commodities, acumulando 8,58 em 12 meses. O IPCA, né, também tendência de alta, com variação aí de 0,56, um acumulado de 5,48 em 12 meses. Então, ou seja, acima, né, do limite superior da banda, né, de meta do Banco Central. Então, isso, né, é uma preocupação do Banco Central e ainda limita a capacidade de redução de taxa de juros no curto prazo, né? Então, por conta dessa inflação desancorada, essas expectativas desancoradas, né? E por essas questões aí que todos nós, né, estamos vivenciando de algum desarranjo nas contas públicas. Então, seria
esse o comentário, né, do mês de março. E a gente aproveita sempre para frisar, sempre que a gente pode, né, nos colocar à disposição a respeito de tirar qualquer dúvida através do nosso canal, que é o gestão.dtvn.net.com.br. Lá também se pode cadastrar no nosso mailing list. Né? A gente lembra que para quem, né, precisa, o que gostaria, tem no link abaixo aí um Excel com a carteira, né, do fundo. E para finalizar a apresentação do relatório, a gente traz aqui os ativos que estão com algum tipo de evento de waiver, inadimplência ou renegociação. E nós não temos novidades a respeito desses ativos do mês passado para isso, né? Então, tudo que a gente tem de novidade a gente traz nessa sessão, mas nesse mês nós não tivemos nenhuma atualização. Bom, sobre, né, o valor da negociação, aqui, o volume negociado, também no relatório você encontra aqui umas características de cada um dos ativos. Acho que vale a pena chamar a atenção e recomendar a leitura. Então, é isso. Eu gostaria de abrir para perguntas, né, e ficar à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Marcos, a primeira pergunta aqui é em relação ao CRI-PESA, né? A pessoa fala que foi dado um prazo de 2 meses e pergunta se tem alguma forma, se a gente está acompanhando, né? Se algum acompanhamento em relação à evolução da negociação da venda do imóvel, né? Fala aqui que vocês não acompanham, acredito que seja perda de tempo. Pois não, João? Não, só complementando aqui, a pergunta é nesse sentido, se tem algum acompanhamento em relação ao processo de venda do imóvel, né? Acho que só é importante frisar aqui, assim, não sei se você vai responder aí, mas só para frisar, que também esse prazo de 2 meses aqui foi concedido, né, para a gente fazerem a venda do imóvel, por conta de que o imóvel, na verdade, não era garantia de todas as séries, né? Então, em contrapartida que esse prazo que foi dado para eles tentarem vender o imóvel, né, é condicionado de que o valor da venda também seja utilizado para pagar a série que não tem a garantia do imóvel, né? A gente tem 2 séries aqui, uma série mais longa e uma mais curta, e a só longa que conta com a garantia do imóvel. Então, foi dado esse prazo aqui, né, concedido esse prazo de 12 meses, condicionado que o valor da venda do imóvel também seja utilizado para pagar a série mais curta que não contava com essa garantia. Então, bom, como o João comentou, tem uma assembleia que, né, definiu aprovou, né, a venda, né, do imóvel como garantia. Foi contratada aí uma empresa especializada, né, foi aprovada a contratação de uma empresa para a venda do imóvel, e a gente está nesse processo, né, de venda dos imóveis. Obviamente que a gente espera que esse recurso ele seja entre no fundo o mais rápido possível, mas a gente ainda depende efetivamente desse processo de conclusão, né, da venda do imóvel, né? Então, a gente tem acompanhado, né, mas não tem mais atualizações de informação do que isso. Agora é aguardar a empresa que foi contratada fazer o seu serviço e buscar aí ofertas, né, para o imóvel, e assim que esse ativo for vendido, ou seja, que ele tem um valor até maior do que a dívida, né, esse ativo, né, do CRI 1, né, ele vai também ser, o sobejo vai servir para quitar, né, o CRI 2, que a princípio não teria essa garantia de imóvel, tá? Mas é esse que foi o combinado né, na Assembleia entre os crisistas. Agora tem outra pergunta aqui com relação à correção monetária do SCRI, né? Fala assim, usando o acumulado de 12 meses do índice de inflação, não gera distorções de precificação e contabilização dos CRIs na carteira, dado que o valor contabilizado não coincide, em princípio, com o somatório dos valores individuais? Aí ele dá um exemplo aqui embaixo, né? PU-VNA dos CRIs depende dos juros diários e índices de inflação mensal.
subtraídos de pagamentos pontuais, enquanto que a correção por média acumulada gera valores diferentes, porque efetivamente usa uma inflação mês a mês diferente do cálculo usual. Então, no final, assim, é um critério que a gente utiliza, né, principalmente para evitar flutuações na distribuição de rendimentos quando você tem um mês de deflação, né, como aconteceu já algumas vezes nesse período. Obviamente que, né, como são números distintos, ele gera um resultado diferente, né, quando você pega o acumulado e o mês. Mas o mês a mês ele tende a seguir próximo do acumulado. Assim, uma questão interessante é porque nós temos que distribuir no período do semestre no mínimo 95%, né? Então, a gente ajusta, né, também esse pagamento para ter essa distribuição, né, próximo dos 95%. Ou seja, no final do período acumulado, essas diferenças tendem a não ser significativas e a gente distribui no período acumulado aquele recurso que seria devido mês a mês, assim dizer. João, você quer complementar alguma coisa? Não, é isso, assim, e no fim das contas, né, o mês a mês ali, lógico, vai dar uma diferença, né, porque o fator ali diário vai ser diferente se for a gente pegar só a variação do mês ou se pegar o acumulado em 12 meses, mas, assim, quando você leva o CRI ali até o vencimento, né, no vencimento dele, a correção dele vai ser igual, vai ser a correção do período que a gente manteve na carteira. Então, no final, ele converge ali para o mesmo valor, né? O que vai variar é o meio do caminho ali que a gente, né, no caso, desde que o fundo foi lançado, que foi criado o BCRI, convencionou a fazer dessa forma para evitar justamente essas flutuações, assim, né? Muita variação do IPCA de um mês para o outro. Então, a gente, para suavizar isso, pegou o acumulado em 12 meses. Outra pergunta aqui, já é um outro assunto, pergunta existe algum plano de pedir anuência à CVM para a recompra de cotas, a exemplo de que alguns agros estão fazendo? Então, não, a princípio, nós não temos plano, né, de recompra de cotas, não. O que a gente tem buscado, né, realmente é essa interação com os cotistas, explicar tudo que tem que ser feito no fundo pela equipe de gestão, sendo o mais transparente possível, né, colocando canais de comunicação à disposição dos investidores, falando do que tem sido feito com os ativos mais que estão com problemas, né, para que a gente consiga, né, ter uma valorização das cotas no mercado secundário. Esse é um trabalho que a gente tem feito, né, de transparência, de no dia a dia aqui olhar com carinho os ativos, né, os novos ativos, inclusive, para evitar qualquer tipo de evento que venha a ocorrer, a nos surpreender, né, que se isso acontecer, a gente tenha uma condição de recuperar, né, adequadamente e tempestivamente os recursos aportados nos CRIs, por exemplo, mas nesse caso de compra de cotas, nós não estamos com plano para fazer isso. Espero ter respondido. Perfeito. Acho que já foi bem explicado. Se não surgiram novas perguntas, não, Marcos, se você quiser já encerrar. Bom, pessoal, eu agradeço enormemente a participação de vocês. A gente reitera a nossa disposição de esclarecer qualquer dúvida. Se por um acaso a explicação aqui não foi, né, o suficiente, se perdurou alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, que a gente com certeza vai responder e sanar todas as dúvidas. Muito obrigado pela participação. Uma excelente noite a todos e até a próxima.